Bom dia, meus amigos do canal da Relojoaria Prijo. O assunto hoje aqui é polêmica, vamos ter polêmica, brincadeira, né? Mas o assunto é, eu estava até analisando aqui uns comentários no caso da Relojoaria, nos vídeos da Relojoaria, e também estava analisando algumas perguntas que alguns clientes fazem, né? Principalmente cliente que não conhece aqui a realidade da Relojoaria Prijo, faz a pergunta assim: será que compensa ser relojoeiro? Compensa arrumar relógio? Consertar relógio dá dinheiro? Dá para se sustentar? Bom, eu vou procurar explicar nesse vídeo a minha humilde opinião sobre a situação e a minha experiência também há mais de 30 anos consertando relógio, vivendo somente de conserto de relógios, tá? É claro que eu tenho meus canais no YouTube de viagem, de radioamadorismo, o de viagem Carlos e Adélia voando por aí. Se vocês quiserem acessar, tá lá minha fotinha no YouTube, Carlos e Adélia voando por aí, que a gente coloca bastante vídeos. Eu tenho um canal chamado Papo de Cabine, que eu dou opinião sobre as estradas do Brasil, que eu já rodei, né? A minha opinião pessoal também. Tem um canal de radioamadorismo, é o Charlie QAP, também está aparecendo aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma força lá, eu agradeceria. E esse aqui é o canal da Relojoaria, onde eu coloco os serviços, né? Dou minhas opiniões sobre consertos, principalmente coloco consertos que eu faço, né? Explico alguns detalhes sobre os consertos. E nesse caso eu vou falar sobre se compensa ou não consertar relógio na Relojoaria. Bom, a minha resposta hoje é que sim, compensa. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, tenho bastante serviços aqui dessa semana que eu tô fechando, ó, deixa eu tirar aqui a câmera, tá vendo? Ó? Esses serviços aqui eu tô fechando eles ainda, tá? Tô terminando, ó, tem falta montar, tá vendo? Ó, foi colocado o vidro, ó, tá vendo? São relógios que a gente colocou vidro, ó, como esse aqui, eu vou fazendo a montagem, vou explicando para vocês se compensa ou não, tá? Aqui na minha mesa eu tenho mais um outro aqui que eu vou montar aqui junto com vocês, que é esse Oriente aqui, ó, tá? Tem os serviços automáticos, ó, todos esses aqui são automáticos, ó. Serviços de conserto de automático, ó, tá aqui, ó. Todos esses serviços são conserto de automático, tá? Eu peguei nessa semana. O conserto de automático, deixa eu alinhar aqui, ó, mexer na câmera, não, aqui, assim. Tem que alinhar sempre a câmera aqui. Conserto de automático eu dou um prazo maior, né? Esses serviços aqui de montagem de vidro, né? Eu acabo dando um prazo maior. Voltei. Às vezes tem que sair para atender cliente, né? Aí atrapalha um pouco a execução do vídeo, né? Afinal, o cliente que dá dinheiro para nós, né? Coloquei inclusive a luva porque vou manipular aqui esse vidro, não quero manchar, ó. Esse vidro já foi terminado de colocar, né? E conforme eu mostrei para vocês, eu tenho aqui na minha mesa serviços que entraram hoje hoje não, essa semana. Hoje é sexta-feira, nós estamos finalizando a semana. Amanhã é meio período só, praticamente manutenção, troca de bateria, né? Essa semana, por exemplo, ó, a metade disso aqui é dessa semana, as baterias que eu troquei, tá vendo? Metade disso aqui é dessa semana. Devo ter trocado aqui umas 30 baterias de relógio, né? E eu não coloco aquelas baterias falsificadas, eu coloco sempre as originais, ó, tá? Da Murata, tá? Essa 364 é que mais tem, ó, da 371, tá? Todas essas aqui, ó, vendo aqui, ó, essas aqui foram, a metade disso aqui foi na semana, tá? Não são todas essas aqui dessa semana, a metade disso aqui foi da semana. Então uma bateria desse relógio aqui, por exemplo, ó, que eu troco, essa aqui, ó, por exemplo, tá? Essa aqui é uma 364, ó, eu cobro R$45 na troca dessa bateria aqui, ó, 364, tá vendo? Desse relógio. Nesse caso aqui eu troquei o vidro, tá? Esse vidro aqui, eu coloquei inclusive a luva para não manchar, né? Não manchar quando eu tocar aqui no vidro, não passar o meu suor pro vidro, né? E como eu vou manipular aqui a máquina, eu coloquei, né? Então,
Esse vidro aqui eu cobro R$85. Colocação desse vidro grande, né? Tem um vidro menor de R$65 e tem um vidro médio, né, de 75. Tem esse aqui que é 85 sem a vedação. Com a vedação 150, tá? Então vou fazer a montagem dele aqui. Ó, o vidro já tá ok, tá? E essa semana foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tô testando, já foi montado, ó. Tô testando 8, tá? Acabei de entregar agora 3, tá? Então 8, 9, 10, 11, 12 vidros, tá? Vamos colocar aí uma média entre 65 e 85, vamos colocar 75, tá? 13 vidros a 75, tá? Só comente a colocação. Quando faz a vedação, aí eu cobro um pouquinho mais, né? Cobro mais R$75 a vedação, né? A vedação completa. Nesse caso aqui, o cliente optou apenas para a colocação do vidro. A gente só coloca o vidro, usa a mesma borracha, não faz o teste de vedação, tá? A gente não faz o teste de vedação porque o cliente não solicitou, né? Então a gente não vai perder tempo, né? Se o cliente não quer o relógio à prova d'água, não quer pagar para o relógio ficar à prova d'água, então não tem o que ver, né? Então, o que acontece? Para mim compensa bastante, tá? Essa semana eu entreguei a revisão de automático que eu fiz semana passada, né? Normalmente relógios automáticos eu dou um prazo entre 15 a 30 reais, a 30 dias, tá? De 15 a 30 dias eu dou esse prazo, né? Já os relógios quartzo eu procuro arrumar dentro da semana, né? Porque são serviços mais rápidos, mas o relógio automático que exige uma calibração melhor, eu peço um prazo de 15 a 30 dias. Essa semana eu entreguei 5 relógios automáticos, né? A média de preço do relógio automático é entre 250 a 300 reais, incluindo a revisão, né? A prova d'água, revisão, prova d'água, inclui, se for rolamento do automático, né? E se precisar o balanço, né? Se não precisar do balanço, eu posso fazer por R$75. Se não precisar do balanço, eu consigo fazer por R$75, por R$250, se o balanço não estiver bom. Revisão, né? Se for daqueles Oriente, Seiko comum, com a vedação. E aqui eu não posso mexer tem que tirar essa luva. Eu não posso colocar silicone com essa luva, não, ele mancha a luva. Tem que ficar sem mesmo, né? Então, quando troco o balanço 350, né? Aqui não tem jeito, eu tenho que manipular o silicone, eu não posso usar a luva, senão vai ficar o silicone na luva, né? Então, se trocar o balanço, R$350. Se não trocar o balanço, R$250. Revisão geral, vidro, vedação, troca do rolamento, né? E do garfo do automático. Essa semana eu entreguei 5 revisões. Tem mais umas 8 para me fazer aqui, tá programada. Tem mais 8 para me fazer. Então na próxima semana provavelmente vou entregar mais 5, né? Mais 5 revisões entre 250 a 300 reais, tá? Multiplica aí, que eu devo ter trocado aí umas 30 baterias. Vamos colocar a média aí de R$50, tá? Porque tem bateria que custa até mais. Bateria do Invicta, por exemplo, eu cobro R$75, a bateria do Invicta. É um relógio que tem mais valor agregado, então acontece que precisa de se cobrar um pouquinho mais. Ah, eu cobro mais barato. Isso aí vai depender de você e da sua realidade, da sua relojoaria, tá? Eu cobro esse valor, né? Então vamos colocar a média aí de trocas de bateria de
R$50, porque tem bateria de 35, aquelas baterias daqueles relógios mais vagabundinho, né? Tem bateria de 50, que são aquelas 399, 371, né? Esse aqui eu cobro 45, né? Tem a bateria de R$60, os Casio G-Shock, Casio Anadige, né? Aqueles Casio que usa aquelas baterias de 3 volts. Eu cobro a bateria vedação, a bateria R$60, tá? Se a borracha tiver ok. Se a borracha não tiver ok, aí mais R$10 a troca da borracha de vedação, tá? Dos relógios Casio, né? A linha Casio, Timex, assim por diante, né? Então vamos colocar aí uma média de 30 baterias a R$50. Aí vocês sabem quanto que eu lucrei nessa semana, né? Entreguei uns 5 revisões no valor de uns 250 a R$350. Tem aqui mais uns 12 vidros, tá? Que eu estou terminando de montar. Vidro entre 65 a R$75, tá? Dá para vocês terem uma ideia se compensa ou não trabalhar com relojoaria. Claro que tudo isso aí não é lucro. Você tem o valor da mercadoria, né? Do custo de peças, a própria compra de baterias, pulseiras, né? Eu não coloquei também a venda de pulseira, né? Também a gente ganha dinheiro assim, vendendo pulseiras, né? Então, dá para ter uma noção, né? Então vamos colocar aí que 50% disso aí seja o lucro, ok? Com um pelinho aqui, vou ter que abrir. 50% disso aí seja lucro. Aí vocês me dizem aí se compensa, se relojoaria dá dinheiro ou não, tá? Antes de eu tirar aqui antes de eu tirar o pelinho do vidro, vou tirar depois em off, né? Quero mostrar para vocês aqui também o que também eu ganho dinheiro, ó. Mostrar para vocês aqui, eu ganho também dinheiro com isso aqui, ó. Impressões, tá? A gente faz impressões tanto preta como colorida. Essa aqui é a minha HP colorida, né? Tá? Também a gente faz impressões. Tem outra impressora ali na frente que a gente imprime boletos, a gente imprime impressão geral, né? Tipo uma gráfica rápida, somente de impressão. Fazemos currículo, criamos às vezes algumas coisas de gráfica rápida. E ganho também com venda, tá? Esse aqui acabou de chegar agora aqui no estoque, ó. Acabou de chegar no estoque. Eu ganho com vendas também, ó. De cabeça para baixo. Vocês vão ver aqui em primeira. Aí, ó. Ganho vendendo relógios Oriente, Séculos, Mondane, tá? Eu também vendo relógios da Airweg, ó. Despertadores aqui, ó. Despertadores da Airweg, ó. Tá vendo? Ganho com isso, ó, mais despertadores, tá? Vou mostrar pra vocês ali na frente da loja que eu também vendo, né? Que eu também ganho dinheiro, tá? Também com isso aqui, ó, gravações, gravações com essas canetas aqui, ó. Vendo? Acabei de fazer uma aqui, ó. Ô, Amanda, quanto foi a gravação dessa caneta? 20, ó, tá vendo, ó? R$20, cravo caneta, toda coisa de metal, né? Essa aqui foi R$20, né? Depois vou mostrar pra vocês ali o que mais deu também que eu vendo. Tinha cliente na loja, então não podia terminar de mostrar pra vocês, né? Então a gente tem pulseiras de relógio aqui, ó, né? Pulseiras de relógio diversas, né? De aço, tá vendo? Né? Vários tipos de pulseiras. Aí tem a linha de relógio que a gente vende, ó, né? Tanto da Casio, né? Os despertadores, conforme eu mostrei pra vocês. A gente também faz esse trabalho aqui de colocar
a foto no relógio de parede, ó, foto do cliente, na parte de serviço de impressão gráfica, né? Tá vendo? A gente coloca a foto do cliente ali, né? Então é isso, tá? Impressão, mais uma impressora aqui. Os relógios que a gente também vende, né? Isso é, no caso, a minha relojoaria, né? Cada relojoaria tem um estilo, a minha é uma relojoaria bem simples. Então é assim que a gente ganha dinheiro. Então é assim, né? Cada um tem uma realidade aí na sua relojoaria, tá? E a gente tem essa nossa realidade aqui. Esses valores que eu passei para vocês, claro que vai variar de acordo com a região, tá? De acordo com a mão de obra que você estabeleceu para você. Se você estabelecer uma mão de obra muito barata, você não vai ganhar dinheiro. Aí sim você vai ficar mendigando conserto, né? Porque você vai ter que consertar muito, tá? E não vai ter assim um lucro legal. Então você estabelece a sua mão de obra de acordo com o lucro que você vai ter, o fluxo de serviço. Se você tem aqui, por exemplo, até o mês de fevereiro, eu tinha um fluxo de serviço bem mais alto do que eu tenho agora. Por quê? Eu tinha um outro relojoeiro trabalhando comigo, né? No momento eu tô sem relojoeiro, o segundo relojoeiro, né? Esses serviços aqui, por exemplo, eu não fazia. Eu pagava para o outro relojoeiro, eu pagava ele o salário dele, né? E ele tinha o trabalho que ele realizava, principalmente em relógio quartz, troca de bateria, troca de máquina, né? Ainda esqueci de falar para vocês, mostrar para vocês as trocas de máquina, tá? Essas máquinas aqui chegaram hoje, ó, tá? Máquinas encomendadas, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Sempre aparece um servicinho que a gente esquece que a gente também realiza, né? Além do conserto, né? Às vezes a gente tem um serviço lá que às vezes não compensa fazer uma revisão na máquina. A gente tem as máquinas aqui, ó. Aqui é uma máquina 2115, tá? Aqui é uma máquina VJ, né? 32, ó, VJ 32. Aqui tem uma outra 2115, só com calendário no 3, né? Calendário maior. Aqui tem mais 5 VJ32, uma GL10. Tudo são serviços que estão aqui para ser feitos, tá? Troca de máquina. Aí eu já tenho aqui, por exemplo, as máquinas. Então tudo isso que chegaram hoje, né? Eu já tenho, por exemplo, aqui algumas máquinas. Essas máquinas miotas, né, simples, né? Eu troco essas máquinas aqui por R$75. Troco também essas máquinas, olha, de relógio de parede, tipo a M4000, agora não é mais a M4000, né? Eu compro da Airweg, tá? Ó, essas máquinas aqui, ó, eu cobro a montagem no relógio de parede, eu cobro R$75. Então tudo isso aí são movimentos de... Quando o relógio tem pêndulo, igual essa aqui, ó, uma máquina com pêndulo, ó, ele tem um pêndulo, né? Eu cobro R$150. Então vai depender aí do valor que você tem, né, dos seus fornecedores. Aqui no Rio, para mim é esse valor que eu tenho que cobrar para mim poder ter um lucro, né? Deixa eu acertar esse relógio Oriente, lindo relógio. Terminou de fazer o vidro. Ele tinha um 11h03. Hoje é sexta-feira. Ué, não tá passando o calendário? Será que não tá passando o calendário? Aqui tá sim. Passou o calendário. Sexta-feira. Ó, sexta-feira. Quinta. Sexta. Hoje é dia 17 de abril. Ele foi trocado o vidro e trocou a bateria, tá? Esse aqui eu cobrei 75 do vidro e 50 da bateria. Esse relógio Oriente, lindo relógio Oriente. Ele já vai aqui pro teste. Vou deixar ele aqui em teste. No final do dia, tiver ok, eu entrego pro cliente, né? Então, inclusive, eu acho que vocês estão tortos aqui, né? Tô vendo pelo meu monitor ali. Não, entortou mais ainda. Vocês desculpa, gente, tô adaptando com a posição da câmera aqui.
Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo falando sobre se compensa ser relojoeiro, consertar relógio ou não, tá? Eu conversei com um relojoeiro há pouco tempo e ele falou que lá na cidade dele está tendo pouco serviço, não sei porquê, não sei o que está acontecendo. Ele falou que não tem consertado muito relógio. Eu, por exemplo, sou numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que é Valença RJ, você pode colocar aí, tem menos de 100 mil habitantes, e eu tenho serviço a dar com pau, tá? Tenho muitos serviços, tá? Tenho aqui que eu vou fazer essa semana uns 8 automáticos, tenho essas montagens desses vidros aqui que eu mostrei pra vocês, ó, que eu tenho que terminar de fazer, ó, esses aqui, tá? Todos aqui são serviços que eu tô fazendo a montagem, tá vendo, ó? Todos esses aqui. Tenho que finalizar hoje ainda, para entregar alguns hoje e outros amanhã. Pera aí. Assim, né? Vou entregar, tem que ficar no meio. Minha filha sempre me corrige aqui, mas aqui, tá? Vou entregar uns hoje, outros talvez até amanhã, segunda-feira, tem que estar montado, né? Então hoje até são 11h05, até lá e umas 19 horas eu tô só na montagem dos relógios. Esse serviço aqui, que não era de automático, eu pagava um relojoeiro para fazer para mim até fevereiro, mas infelizmente ele precisou mudar de cidade, aí eu fiquei sem relojoeiro. Então eu já tenho que deixar um dia só para fazer essas montagens de vidro e algumas máquinas que eu troco. Falou? Obrigado, gente. Gostou do vídeo? Concordou comigo? Discorda de mim? Pode colocar aí no comentário, tá? Coloca no comentário aí se você concordou comigo ou você discordou de mim. Você concorda ou não ou discorda de mim, né? Então aí eu vou deixar uma palavra-chave. Estou gostando até de deixar essa palavra-chave para vocês, para me saber se vocês estão assistindo o vídeo até o final. A palavra de hoje, né, para esse vídeo é dinheiro. Dinheirinho, tá? Dinheiro é a palavra que você vai colocar no final aí do vídeo aqui, né, no chat, para eu ter certeza que você assistiu o vídeo até o final. Valeu, gente, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.